Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, mais uma noite. Nós estamos aqui na presença de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando em casa, através do Facebook, também através do canal do YouTube. Deus abençoe vocês também nesse dia, que vocês possam nesse dia receber também a bênção de Deus aonde você estiver. Nos dois canais, nos acompanhando, adorando junto conosco, que a bênção de Deus possa te alcançar nessa noite. Fica de pé, por favor. De pé, por gentileza. Pega a Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo 9. Se você encontrar, vai dando um sinal. Nós vamos ler o verso de número 8 a seguir. Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 9, verso de número 8. Se nós pudermos fazer a leitura, você diz amém. E diz assim a palavra de Deus. E falou Deus a Noé e a seus filhos, com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de rés, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E estabelecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do meu concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé:
Este é o sinal. Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda carne que está sobre a terra. E vocês dizem? Se assenta, por favor. Você pode exaltar, você pode glorificar o nome bendito do Senhor, nosso Deus. Queridos, nós acabamos de ler alguns versículos desse texto que está inserido no livro do Gênesis. Esse livro conta-nos o princípio de todas as coisas, ou o princípio da criação de Deus. Deus estabelece uma aliança com o homem. Ele começa essa aliança com Noé no seu tempo, em que a humanidade daquele tempo, ou o povo daquele tempo, estava corrompido. E Deus dá uma ordem a Noé para que Noé construísse uma arca. E que Noé entrasse nessa arca, ele e a sua família, porque Deus mandaria um dilúvio sobre a terra. Deus, ele ordena, e a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Noé fazendo a arca, Noé faz da maneira que Deus havia dito, ou da maneira que Deus ordenou. Noé entra na arca, os animais entram na arca, a família de Noé entra na arca. Deus fecha a arca e houve chuva pela primeira vez sobre a terra. Água descia e água subia, as comportas dos céus e as comportas da terra se abriram e a terra foi inundada pelas águas do dilúvio. Enquanto as pessoas que não entraram na arca, as pessoas que não entraram e atenderam o chamado para entrar na arca, enquanto a água do dilúvio destrói fora, dentro da arca tem vida. Enquanto a morte está reinando do lado de fora da arca, dentro da arca a vida está reinando. Quando Deus ordena Noé construir a arca, Deus disse: betuma a arca, betuma por dentro e por fora, porque se Noé não estivesse betumado a arca, a água do dilúvio entraria na arca, e a água do dilúvio poluiria, contaminariam tudo que estivesse dentro da arca. Porém, Noé obedece à ordem de Deus, betumando a arca. A arca está no meio das águas, corpos para lá e para cá. Porém, dentro da arca não tem contaminação com a água do dilúvio. A verdade é que nós estamos no mundo corrompido pelos dilúvios dos pecados que estão neste mundo, mas nós que estamos na arca não nos contaminamos com as águas do dilúvio, porque a nossa arca foi betumada por dentro e por fora. Nós fomos comprados, fomos lavados, fomos remidos pelo sangue de Jesus. E o pecado não tem mais domínio, como disse Paulo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quando Noé
constrói a arca, o dilúvio vem, enquanto a morte do lado de fora, a vida do lado de dentro. Enquanto não tem preservação de vida fora, dentro da arca, a arca preserva a vida da morte. Quando nós olhamos, Noé, o dilúvio passa, 150 dias se passaram, Deus agora cessou a chuva, agora só há água sobre a face da terra, a terra está inundada. Agora Noé espera o cumprimento dos dias para sair da arca. Você conhece? Quando Noé, as águas baixam, Noé sai da arca. Quando Noé sai da arca, ele levanta um altar. E é muito interessante que ele levanta um altar em forma de agradecimento a Deus pela preservação da sua vida, da sua família e dos seres viventes, ou dos animais que estavam dentro da arca, que fora preservado do dilúvio. Quando Noé oferece um sacrifício, Deus se revela para Noé. Quando Deus se revela, Deus fala algo muito explícito a Noé. O Senhor aparece para Noé e disse a Noé e a seus filhos: eis que eu estabeleço contigo o meu concerto. Percebe que Deus aparece depois do dilúvio para estabelecer um concerto com Noé, por causa de um altar que Noé levantou para Deus. A verdade é que muitos de nós não ouvimos a voz de Deus, muitos de nós não ouvimos aquilo que Deus tem para falar para nós, porque muitos de nós deixamos de levantar altar para Deus. Noé, a primeira coisa, quando ele sai da arca, ele levanta um altar. Muitas das vezes, Deus não fala mais conosco, porque não temos altar. Quando nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estabelecer um altar para Deus falar. Percebe que Deus não fala aonde não tem altar. Israel está corrompido, porque os altares de Deus foi quebrado, foi corrompido. A idolatria tomou conta. Deus não fala mais em Israel, até o dia em que aparece Elias e levanta um altar. Deus diz para Elias: eu vou voltar a falar, porque tem altar levantado. O povo clama por Baal, Baal não responde, porque o altar de Baal é corrompido e Baal não tem poder nenhum de falar. Mas quando Elias levanta o altar, coloca um bezerro no altar, coloca água no altar, quando Elias estabelece o princípio do altar, Deus disse: eu vou responder e mostrar que eu falo aonde tem altar. Deixa eu perguntar uma coisa: tem altar aqui nesta noite? Deus irá falar aonde estiver um altar estabelecido para ele falar. Quem pode levantar a mão e dar um grito de glória, se você pode? Noé sai da arca, e quando Noé sai da arca, quem está comigo diga glória. Noé sai da arca, levanta um altar, e quando ele levanta o altar, Deus aparece a Noé, e Deus disse: eu estabeleço contigo o meu concerto. Qual era o concerto de Deus com Noé? Deus olha para Noé e disse: porém o meu arco-íris, como um símbolo da minha aliança. Todas as vezes que eu colocar a nuvem no céu, eu vou colocar o meu arco. Eu estabeleço o meu arco, porque todas as vezes que eu olhar, Noé, para o arco nas nuvens, eu vou lembrar que eu tenho uma aliança com a terra. Todas as vezes, Noé, que eu olhar para a terra e ver o arco sobre as nuvens, eu lembro que eu não posso destruir mais a terra com o dilúvio.
Noé, imagina, depois de um altar levantado, ouvi Deus dizendo: eu tenho uma aliança com teus filhos, eu tenho uma aliança com a sua geração, eu tenho uma aliança com teus descendentes, e depois de ti a minha aliança permanece para sempre. Oh glória! Ninguém pode, pastor Adão, quebrar uma aliança que foi feita entre Deus e Noé. Ninguém pode interromper esta aliança de geração em geração. Noé morreu, mas a aliança está de pé. Noé não existe mais, mas a aliança de Deus com Noé e com a humanidade ainda permanece. Sabe por quê? Por causa de um homem que decidiu obedecer à voz de Deus. A aliança está de pé. Eu posso profetizar: ninguém pode interromper esta aliança que Deus fez há séculos atrás. Deus tem uma aliança com a tua vida, e se eu fosse você, já estaria dando glória a Deus, porque a aliança de Deus não pode ser quebrada. Deus estabelece essa aliança, e nessa aliança que Deus estabelece, Deus não destruiria mais a terra por intermédio do dilúvio. Esse era um sinal visível e notável, colocado nas nuvens, para que todos vissem. Quantos aqui já viu um arco-íris no céu? Se você já viu, Deus olha lá de cima e diz: não posso. A minha vontade é de destruir a terra, mas eu tenho uma aliança com a terra. A minha vontade é de exterminar toda a terra, toda a humanidade, mas Ele lembra que Ele fez uma aliança com o homem. O homem pode fazer alianças e quebrar a aliança, mas Deus nunca quebra uma aliança que Ele faz. Se Ele fez uma aliança com você, Ele não quebra essa aliança. Se Ele fez uma aliança com a tua casa, Ele não quebra esta aliança. E já era para você estar dando glória, que a aliança dele ainda está de pé sobre a sua vida. Ele estabelece a sua aliança, colocando na nuvem o seu arco, ou arco-íris, para que todos pudessem ver. Nas Escrituras, existem 3 momentos em que o arco-íris aparece. Primeiro momento, nós vemos no Gênesis capítulo 9. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o arco-íris que aparece depois da tempestade. Quando Noé passa pela tempestade de 150 dias, água que desce, água que sobe, a terra sendo devastada pelas águas. Depois da tempestade, Deus ecoa no céu dizendo: e porei o meu concerto entre ti, e porei o meu concerto entre mim e ti. Oh, glória a Deus. Percebe que a terra Deus estabelece, e o primeiro sinal, ou o primeiro momento que aparece o arco-íris é em Gênesis capítulo 9, depois da tempestade. Oh glória! Depois que Noé e a sua família, ele sai da arca, toda a terra estava atingida pelas águas que vieram de cima, pelas águas que vieram de baixo. Agora, o dilúvio foi um juízo divino, que ainda maior, que seria o juízo final, que acontecerá ainda, só que depois, naquela geração perversa, naquela geração que havia se afastado de Deus, o dilúvio foi universal, a terra foi atingida, e Deus está apontando que esse seria um do juízo, e ainda viria um juízo maior
para a humanidade se ela não obedecesse às suas ordens. Percebe que depois que as águas secaram, Deus faz uma aliança com Noé, e nessa aliança a sua descendência, Deus disse, depois que a descendência de Noé, ele disse que as águas nunca mais se tornariam em dilúvio para destruir toda a carne. Me perdoe, mas a gente até lembra de algumas enxurradas, de algumas enchentes, de algumas cidades devastadas, mas a gente não está vendo a cidade inteira morrendo, a gente não vê o mundo inteiro morrendo. Me perdoe pela minha até grosseria, talvez, mas a verdade é que Deus sempre lembra, é Deus sempre dizendo: eu tenho uma aliança, mas se vocês não tomar cuidado, a Bíblia diz que o mar, ele tomará o seu lugar. Só não toma ainda porque Deus colocou limite. Só vai até aqui, não passa daqui. É como se Deus criasse um muro e dissesse: daqui para cá você pode fazer o que você quiser, mas desse muro para lá não passa nem mais um centímetro, 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 porque aqui tem limites. Quando nós olhamos para a Bíblia, o arco de Deus estaria sobre as nuvens, e ao vê-lo, Deus se lembraria da sua aliança eterna. Percebe que a aliança que Deus fez com Noé e com o seu povo, ela é eterna. Eterna. E ninguém, Cleito, pode quebrar uma aliança eterna. A aliança de Deus conosco é eterna. A aliança de Deus com Noé e a sua descendência foi eterna. Todas as vezes que Deus olha para o arco-íris, ele diz: a minha aliança, ela é eterna. Ele lembra que a aliança foi feita entre todos os seres viventes. Aqui nós aprendemos que depois da tempestade sempre vem a bonança. Repito, aqui nós aprendemos que depois da tempestade sempre vem a bonança. Depois do choro sempre vem a alegria. Depois da angústia sempre vem o consolo. Depois da morte, depois da morte interrompe a vida. Percebe que Jesus, quando andava na terra, ele tinha um amigo, e esse amigo morreu 4 dias morto. Jesus aparece e diz: a morte está chegando, a morte chegou, a morte até agora segurou, mas agora a vida vai nascer. Lázaro, sai para fora. A filha de Jairo já estava morta, mas a vida chegou, e a vida disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta, 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 levanta. O filho da viúva de Naim já estava morto, estava saindo para ser sepultado, mas a vida chega em Naim, e a vida disse: menino, menino, jovem, a ti eu te digo, levanta. E o menino levantou, o menino levantou, o menino levantou. Ei, sempre depois do choro há um consolo de Deus. Quando Jesus chega em Betânia,
Marta e Maria estão em prantos. Jesus disse para elas: se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: chora não, que eu já vim resolver o seu problema. Ele está dizendo: chora não, enxugue as lágrimas, engole esse choro. Sabe por quê? Porque eu cheguei para consolar o seu coração. Oh glória, ele chegou. E tem alguém aqui hoje precisando desta palavra. Ele chegou também aqui hoje para consolar, para enxugar as suas lágrimas. A verdade, querido, que mesmo diante, ou mesmo que as circunstâncias sejam medonhas, e mesmo que a carranca da morte deixe a sua triste pegada, nós podemos ter a convicção de que Deus continua no controle do universo. O universo não caminha para o caos. Tem um Deus poderoso que lembra da aliança, e ele tem o universo na palma da sua mão. O universo não caminha para o caos. O universo caminha para um final de glória que ele preparou. O Criador preparou. Então descansa seu coração. A morte pode deixar os seus estragos. A morte pode deixar os estragos devastadores. Mas tem um Deus que escreve a história. Tem um Deus que conhece a tua história. Tem um Deus que tem a rédea da história na sua mão. E ele não esquece da sua aliança com o seu povo. Ele não esquece. Segundo momento em que o arco, ou arco-íris, mas eu vou chamar de arco, aparece em Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 28. O arco-íris aparece no meio da tempestade. Ezequiel 1, verso 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor, ou o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, está no texto aqui, ó. E vendo isso, caí com o rosto, ou caí sobre o rosto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava comigo. Ezequiel, ele teve uma visão. E quando Ezequiel tem essa visão, ele vê o resplendor da glória do Senhor no aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva. Quando Ezequiel vê o resplendor da glória que descia, ele cai sobre seu rosto em terra. E quando ele cai com seu rosto em terra, percebe que Ezequiel, quando vê o arco, ele cai. E quando ele cai, Deus fala. Oh! Com Noé, Deus fala quando tem um altar. Com Ezequiel, Deus fala quando ele vê o arco e ele cai. Eu não sei de que maneira Deus vai falar com você. Se é depois da tempestade ou se é no meio da tempestade. Oh glória, eu sinto a presença dele.
Quando Ezequiel vê a glória, o resplendor da glória, ele cai com o rosto em terra e ele ouve a voz daquele que falava com ele. E o que ele ouviu, pregador? Capítulo 2. Põe-te de pé, põe-te de pé, põe-te de pé, põe-te de pé, põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ele cai e Deus disse: está na hora de levantar, porque eu só vou falar com quem está em pé, eu não vou falar com quem está caído. Ezequiel, quer ouvir a minha voz? Você só viu o arco e já caiu. Imagina se você me vê. Ele se coloca de pé, e quando ele se coloca de pé, o Espírito diz que quando o Espírito, ou como quando o Senhor falava com ele, o Espírito entrou nele e o colocou de pé. Quando o Espírito o pega e o coloca de pé, o Senhor o comissionou para ele pregar para as nações, ou para a nação de Israel e as nações rebeldes. Está no capítulo 2. Eis que eu te envio a uma nação rebelde, um povo de coração duro e de servil. Ezequiel, você vai pregar para um povo que não vai querer te ouvir, ainda que sarças e espinhos cerquem os seus pés, ainda que eles não gostem da sua mensagem, mas eles vão ter que saber que teve um profeta meu no meio deles. Eles vão ter que saber que teve alguém que teve uma palavra profética para entregar para eles. Quer eles ouçam, quer deixa de ouvir, mas eles hão de saber que houve no meio deles um profeta de Deus. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que mesmo que nós esteja no miolo da tempestade, no epicentro da crise, sendo enviado para cumprir a nossa missão, que é árdua, nos lugares mais hostis da terra, no meio dos homens mais rebeldes da terra. Não podemos esquecer do símbolo da aliança de Deus conosco. Nós temos uma aliança, Deus tem uma aliança conosco. Não adianta você temer, foi Jesus quem disse: nós não devemos temer aquele que mata a carne e não pode lançar a alma no fogo, mas antes temeis aquele que tem o poder de matar a alma e lançar o corpo no fogo. Não teme homem que te olha atravessado, com a cara feia, que não gosta de você, que fala mal de você. Não teme quem não vai com você. Ei, só pregue aquilo que Deus quer que você pregue. Canta aquilo que Deus quer que você canta. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, independente de alguém gostar ou não gostar. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você só precisa da aprovação de Deus para ser bem-sucedido na terra. Depois da tempestade ter ido embora, mas durante a tempestade, o Senhor é aquele, querido, que não nos livra da fornalha, mas Ele caminha conosco no meio da fornalha. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez Deus não te livre dessa tempestade, mas Deus está dizendo: eu estou com você na tempestade.
Talvez você está dizendo: por que estou nesta fornalha? Deus não te livrou da fornalha, mas Ele está caminhando contigo no meio da fornalha. O Senhor não nos poupa da cova dos leões, mas Ele está conosco, nos livrando da fúria dos predadores, assim como Ele foi com Sadraque na fornalha, assim como Ele foi com Daniel dentro da cova. Ele está contigo no meio desta tempestade. Você prepara teu coração, descansa em Deus, porque Ele está contigo no meio dessa tempestade. Talvez Ele nunca vai te livrar. Talvez Ele nunca vai te poupar do vale da sombra da morte. Mas de uma coisa eu posso afirmar: Ele pode não te livrar do vale da sombra da morte, mas eu afirmo, porque está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que Ele não te livre, mas uma coisa eu afirmo: Ele estará com você nesse vale. Ele estará com você nesse vale. Ele estará com você nesse vale. Por mais escuro que seja, Ele estará contigo nesse vale. Nós não precisamos ter medo, ainda que os homens mais poderosos se levantar contra nós, Ele estará conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias da sua vida, e eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Pegue na mão de alguém e fala: não temas, porque Ele está contigo nesse vale. Alamanda canduraba canduribicaia. Urabalabada cabahaya shurabacalabahaya. Urabada calabada calabachai. Urabacalamanduribicandahaya. Recebe a presença dele nesse vale. Ele está contigo. Para terminar, o terceiro momento que o arco de Deus aparece, o terceiro momento em que o arco-íris aparece na Bíblia, ele aparece antes da tempestade. Para Noé, ele aparece depois. Para Ezequiel, ele aparece no meio. Apocalipse capítulo de número 4, ele aparece para João antes da tempestade. Capítulo 4, verso 3 a seguir: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, e do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. João estava exilado na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo nada mais e nada menos do que uma colônia penal, aonde as pessoas eram condenadas à prisão perpétua. Por que perpétua? Porque nunca mais sairiam dali que ia para Pátimo. Quando João
é lançado na ilha de Pátimo, já no final da sua vida, todos os demais apóstolos já estavam mortos pelos viés do martírio. Não havia mais apóstolo a não ser João, porque foi o único que estava vivo ainda nesse tempo. A igreja, nesse tempo, estava enfrentando os dias mais tenebrosos da sua jornada. Os crentes estavam sendo crucificados, estavam sendo queimados, vivos e jogados nas arenas para as feras, para os lobos, para os leões. Só que no horizonte da igreja, nesse momento, se formava uma nuvem escura e terrível de tempestade. João estava isolado na ilha de Pátimo. E quando João estava na ilha, com todas as portas da terra fechadas para ele, abre-se uma porta no céu. Quando as portas da terra se fechou para ele, agora uma porta se abre no céu. A porta se abre no céu. É nesse momento que a porta se abre. E quando a porta se abre, ouviu-se uma voz. Para Noé, Deus fala com o altar levantado. Para Ezequiel, Deus fala quando Ezequiel está caído. Para João, Deus fala quando João não tem ninguém para lhe ouvir. Deus fala com João quando João está solitário. Oh, glória! Já daria mais 3 mensagens. Mas olha para mim, por favor. É nesse momento que Deus aparece para João. E a voz ordena, dizendo: por quê? Sobe aqui, sobe aqui, ou vem aqui, sobe aqui, porque ele diz: e te mostrarei as coisas que hão de acontecer, as coisas que irão acontecer. Verso de número 1 do capítulo 4, depois destas coisas, olhei, e quando ele olha, estava uma porta aberta no céu. E quando tem uma porta aberta, ele diz: e a primeira voz. Então ele ouve uma voz que fala primeiro, porque no céu tem muitas vozes, mas ele ouve uma que fala primeiro. Quem fala primeiro não é o ancião, quem fala primeiro não é o anjo, quem fala primeiro é aquele que está dizendo: vem aqui, sobe aqui, vem aqui. Está difícil, mas vamos lá. Quem fala primeiro não é os 24, não é os animais. Quem fala primeiro é aquele que se assenta no trono. Ele ouve a primeira voz, que como trombeta ele ouvia falar com ele. E a voz não está falando com quem está no céu, a voz está falando com quem está na terra. Percebe? Que Noé ouve a voz na terra, Ezequiel ouve a voz na terra, João ouve a voz na terra. Tem gente querendo se angelicar para ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala com gente que habita na terra. Oh, glória! Tem gente se denominando que vê anjo para lá, anjo para cá, aí pula para lá, pula... Não. Deus ainda fala com gente, ou Deus ainda fala com ser humano que vive como gente, que não gasta assim, oh glória, se angelicar, se disfarçar de dizer que é santo demais. Deus falou com Noé, Deus falou com Ezequiel, Deus agora está falando com João. E a voz falava como voz de trombeta que falava com ele. E a voz dizia: sobe aqui. Se está chamando ele para subir, porque João estava no nível inferior. E Deus está dizendo: quer ouvir a minha voz? Você vai ter que subir um nível para ouvir a minha voz. Oh glória, oh glória. Vou repetir: sobe aqui, porque a ilha é baixa. Apesar de Deus poder falar em lugar baixo, Deus está dizendo: João, para você ouvir a minha voz com perfeição, sobe aqui. Venha estar no nível que eu estou, porque não dá para falar com você
aí dentro de Pátimo. Sobe aqui, que eu te mostrarei as coisas que depois hão de acontecer. Quando João, ele vê aquele que estava assentado sobre o trono, ele vê, oh glória, ele vê aquele que estava assentado, ele não ousou descrever aquele que se assentava, mas ele descreve aqueles que estavam assentados nos tronos em volta do trono. Ele não ousa olhar para aquele que estava sentado, o ser supremo que estava sentado. Ele olha para quem é mais inferior, que como ele está embaixo. Glória, ele descreve eles. É 24 anciãos, cabeça branca, coroa na cabeça, que tirava a coroa, lançava a boteca e dizia: santo, santo. Oh, digno é o Senhor. Oh glória, oh glória. Ele olha em volta do trono e ele não descreve aquele que está sentado. Percebe que ele vê o arco-íris, e só depois que ele vê o arco-íris em volta do trono, ele vai dizer que ele vê os relâmpagos. Percebe que antes da tempestade tem relâmpago, antes da tempestade tem trovão. Se tem trovão e relâmpago, alguém disse: vem uma tempestade. Só que João só vê o relâmpago e os trovões depois que o arco de Deus estava sobre o trono. Era Deus dizendo: eu tenho uma aliança com a terra, João. Assim como eu mostrei para Moisés, mostrei para Ezequiel, eu estou mostrando para você. Apesar do que a minha igreja vai passar na terra, escreve para ela. Escreve para ela. Está difícil, escreve para ela. Vai ter perseguição, vai ter tempestade, mas antes da tempestade eu mostro para a minha igreja a minha aliança que eu tenho com ela. Deus tem uma aliança com a sua igreja. A igreja pode enfrentar o que vier, mas Deus tem uma aliança com a sua igreja. Só depois que João ele contempla o arco de Deus, ele vê os relâmpagos que luziam, e ele ouve os ribombar dos trovões. Aqui eu aprendo e nós encerra. Eu aprendo que antes da abertura dos 7 selos, antes do soar das 7 trombetas, antes dos derramar das 7 taças da ira de Deus, o Senhor mostrou para João que tudo estava sob o seu controle. João, tem 7 taças para ser derramada. João, tem 7 selos para ser aberto. João, tem 7 trombetas para ser tocadas. João, tem 7 anjos preparados para derramar a taça da minha ira. Porém, João, eu te mostro o meu arco, que tudo isso acontece, tudo isso há de acontecer, mas diga para o meu povo que eu ainda tenho o controle, eu ainda tenho o controle, eu ainda tenho o controle da história nas minhas mãos. O Cordeiro tem o controle da história, o Cordeiro tem o controle. Por quê? Porque João vê, quando ele toma da mão do poderoso o livro que contém os registros da história. É o Cordeiro que conduz a história. A história da humanidade não está caminhando para o caos. Há um Cordeiro que tem o livro da história da humanidade nas suas mãos. Você não vai perecer, porque quem tem o livro da tua história é o Cordeiro que foi morto, mas ele está vivo, ele está vivo. Ele tem o controle da história.
O livro da história está na mão do Cordeiro, e é o Cordeiro que conduzirá a história para a sua consumação. Percebe que nós não temos que temer o futuro. Eu sei que tem gente com medo do futuro, porque a gente fica com medo nas viradas de ano. E quantos de nós, né, nesse começo de ano, será o que eu vou enfrentar? Será que eu vou chegar lá? Ei, não tenha medo do futuro, porque Deus conhece o futuro. Deus mora no futuro. Deus conhece o seu futuro, o nosso futuro. Ei, nós não precisamos temer o futuro. Por quê? Porque Deus está lá no futuro. Lá no futuro, lá no futuro, lá no futuro, lá no futuro, Ele já está. Nós não temos que temer o desconhecido. A gente fica com medo de coisas novas. Vamos ser bem claro, vai ter troca de pastor. Será quem é que vai vir? Será que é bom? Será que é ruim? Será que vai ser bom? Será que vai ser legal? Começa um emprego novo, será que vai dar certo? Será que vai assinar a carteira? A gente tem medo do desconhecido. Só que eu vou dizer uma coisa, não tenha medo, porque Deus está no trono. Você pode não conhecer o desconhecido, mas Ele conhece, porque Ele está lá. Isaías 6, o trono está vazio. Isaías dizia aí, quem é que vai governar? Deus disse, Isaías, abre o olho aí, ó. O trono da terra está vazio. Você não sabe o que espera, mas eu vou mostrar para você uma coisa. Eu estou no futuro, Isaías. O meu trono ainda está ocupado. Ninguém tira eu do trono. Eu moro no desconhecido, Isaías. Não precisa temer o desconhecido, Isaías. Nós não temos que ter medo, ou não temos que temer as tempestades, porque o arco da aliança de Deus está contemplando. Antes da tempestade chegar, Ele já coloca a sua aliança para conosco. Você tem uma aliança com Ele, essa tempestade não vai te destruir. Não vai te destruir. Antes que a tempestade chega, Ele coloca o arco dele diante de você. E eu terminei. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração, portanto, na fidelidade de Deus. Descansa, vai ficando de pé. Descansa o seu coração na fidelidade de Deus. Ainda que nós sejamos infiel, Ele é fiel para conosco. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele. Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Pra querer me apertar, dizendo já foi demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso avançar. A voz de Deus bradar,
dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Ouvi A voz de Deus pra dar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. E não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois sempre zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Começou a boa obra É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua
Pode aplaudir o nome do Senhor.